Hoje nós vamos falar sobre Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo, avessa à Torá, sob a lente de M. Gill Levine e o judaísmo mal compreendido, de Yehoshua. Olá a todos, bem-vindos de volta à nossa série Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo, entre aspas, avesso à Torá. Nossa jornada tem nos levado a desvendar as camadas de interpretação que cobriram a figura autêntica de Yehoshua. Com David Flusser, vimos o mestre da Halahá que aprofundava a Torá, não a abolia. Com Emanuel Tove, exploramos como as traduções gregas já iniciaram uma sutil transfiguração textual através da Septuaginta. E com Gesa Vermes, reafirmamos que Yehoshua só pode ser compreendido plenamente no seu contexto judaico. Hoje trazemos a perspectiva de uma outra pensadora fundamental, a professora M. Jill Levine. Em sua obra de Misunderstood Jill, Levine argumenta de forma contundente que a teologia paulina representa uma helenização do judaísmo de Yehoshua, fundamentalmente incompatível com os seus ensinamentos originais em hebraico. Preparem-se para uma análise que desafia muitos pressupostos. Autoridade de Amy Jill Levine. Quem é Amy Jill Levine? Ela é uma proeminente estudiosa judia do Novo Testamento, professora na Universidade Vanderbilt, conhecida por sua abordagem meticulosa e provocadora. A sua voz é particularmente importante porque ela se posiciona como uma leitora judia dos evangelhos, trazendo à tona as nuances e os significados que são frequentemente perdidos ou distorcidos nas leituras cristãs tradicionais. Evare não busca converter ninguém, da mesma forma, menos eu, mas sim corrigir mal-entendidos históricos e teológicos que surgiram quando o judaísmo de Yehoshua foi interpretado através de lentes não judaicas, não judias. Ela insiste que, para realmente entender Yehoshua, é preciso compreendê-lo como um judeu do primeiro século, que vivia e pregava para judeus, dentro do judaísmo. A sua obra é um convite a desaprender preconceitos e redescobrir a riqueza do contexto original. De Misunderstood Jill, que é o título do livro dela, que é a helenização de Yehoshua. Nesse livro, Levine nos mostra que a figura de Jesus que conhecemos hoje foi, em grande parte, moldada por interpretações que, intencionalmente ou não, o separam de suas raízes judaicas. Ela detalha como essa mal compreensão, e aí o título do seu livro, não é apenas uma falha de informação, mas uma consequência da helenização, da tentativa de encaixar Yehoshua, o rabino judeu e mestre, que ensinou a Torá escrita e oral, e a Tanakh, que são todos os textos em hebraico, dentro de um mundo intelectual helenizado. Então, ao traduzir, e aí eu bato nessa tecla da tradução há mais de 40 anos, ao traduzir o Messias, ou os textos hebraicos, para um público gentil, para um público grego, a teologia paulina redefiniu
conceito-chave, tornando-os estranhos ao judaísmo autêntico. De quem? De Yehoshua ben Yosef, que você conhece como Jesus, filho de José. Por exemplo, a Torá para Yehoshua, a Torá era, e é até hoje, o coração da vida judaica, um guia para a retidão e para a relação direta com Deus e o próximo. Para a teologia paulina, ela se transforma e se torna um jugo de escravidão, ou algo do qual é preciso ser, entre aspas, liberto para ter a salvação. Levine argumenta que essa dicotomia, lei versus graça, como apresentada por Paulo, é uma simplificação e uma distorção completa da compreensão judaica da Torá, que sempre viu essas questões, nem tem esse termo graça, só para conhecimento, que viu a graça e o mandamento como complementares. Na verdade, a Chesed, que é a misericórdia, como as mitzvot, complementares entre si. A aliança. Vamos falar sobre a aliança no judaísmo. Ninguém questiona, é inquestionável, e o próprio Yehoshua jamais questionou. A aliança no judaísmo é eterna e incondicional. A teologia paulina, ao introduzir a ideia de uma nova aliança, que parece substituir a antiga, descaracteriza completamente a continuidade da relação de Deus com Israel. A questão da universalidade. Enquanto o judaísmo sempre teve espaço para gentios, entre aspas, justos das demais nações, fecha aspas, a Universidade de Paulo é construída sobre a aparente rejeição do judaísmo, da Torá de Yehoshua, em vez de uma expansão a partir dele. Para Levine, se realmente levarmos a sério o Yehoshua, que emerge dos evangelhos lidos no seu contexto judaico, perceberemos de imediato que muito do que se tornou a teologia cristã principal, ela é fundamentalmente incompatível, inconciliável com os ensinamentos dados pelo rabino judeu Yehoshua. Não se trata de uma simples evolução ou de uma continuação, nada disso, mas de uma divergência que desvirtua a essência de quem Yahushua foi. Vamos conectar a Levine e o seu livro e o seu texto à minha tese do aborto paulino. Aqui, a conexão com a nossa tese, abre aspas, Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo avesso à Torá se torna explícita. Levine nos fornece um quadro claro de como essa helenização promovida pela teologia paulina funcionou como um aborto do judaísmo de Yehoshua, ao ponto de Paulo dizer que a lei é morta e ser repreendido por Tiago, pelo mesmo motivo. Então, Paulo, ao traduzir Yehoshua para o pensamento grego, criou uma nova figura que você conhece como Cristo, que para a audiência gentia grega, da cultura grega, precisava ser desvinculado das obrigações da Torá e da identidade judaica, e se tornar aquilo que eu chamo no meu livro do Evangelho grego de Paulo, para os gregos. O Cristo, então, repetindo, essa desvinculação não foi uma mera adaptação, foi uma ruptura essencial, a criação de um fundamentalismo diverso, fundamentalismo evidente cristão, porque Paulo é o pai do cristianismo, com relação à doutrina judaica
do Messias judeu, Rabino Yehoshua. Levine nos mostra que essa figura é um produto da mentalidade paulina e de sua compreensão pessoal helenizada das escrituras, inclusive gregas, da Septuaginta, que se afastou do mestre judeu, que, conforme nós já vimos em Flusser e Vermes, e das próprias sutilezas textuais que Tove nos revelou com relação à crítica textual e às escrituras. Em outras palavras, a figura do Jesus que muitos conhecem hoje, libertado das leis, libertado das tradições judaicas, é, na visão de Levine, um produto dessa má compreensão, mau entendimento e helenização, sendo o próprio Paulo o grande artífice desse aborto grego do Messias histórico. A contribuição de Amy Jill Levine é inestimável por nos forçar a questionar as narrativas estabelecidas há séculos, há milênios, e a reconhecer o quão profundamente o contexto judaico é essencial para compreender o próprio Yehoshua. Ela nos desafia a olhar criticamente para como a figura do Messias foi transformada, eu digo repaginada, eu digo adulterada e distorcida ao longo do tempo. Eu convido vocês a refletirem sobre a força desse argumento. Será que realmente compreendemos o Yehoshua dos evangelhos? Ou estamos lendo um judeu mal compreendido através das lentes da teologia grega de Paulo? Repito, do evangelho grego de Paulo de Tarso. Deixem aí as suas reflexões e perguntas nos comentários. No nosso próximo encontro, daremos continuidade a essa jornada explorando as contribuições de outros autores que eu já mencionei anteriormente, aprofundando ainda mais a minha tese de Paulo, o aborto grego e a gênese do Cristo avesso à Torá. Obrigada por acompanharem esta jornada de conhecimento e até a próxima. Tchau!